Só um outro destaque: o ex-funcionário da agência de disparos de mensagens em massa por WhatsApp, Yakos, Hans River, do Rio Nascimento, acusou a repórter do jornal Folha de São Paulo, Patrícia Campos Melo, ontem, na CPMI das fake news, de querer uma matéria em troca de sexo. No entanto, ele foi desmentido pelo jornal, que repudiou as mentiras e insultos direcionados à jornalista. O jornal ainda publicou documentos que, mais uma vez, comprovam a correção das reportagens sobre o uso ilegal de disparos de redes sociais na campanha de 2018. A reportagem da Folha foi baseada em documentos da Justiça do Trabalho e em relatos de Hans. A matéria revelou que uma rede de empresas, entre elas a Yakos, recorreu ao uso fraudulento de nome e CPF de idosos para registrar chips de celular e garantir o disparo de lotes de mensagens em benefício de políticos. O jornal entrou em contato diversas vezes na época com Hans, que também era autor da ação trabalhista. Ele reafirmou o conteúdo dos autos e respondeu a perguntas feitas pela reportagem. No entanto, mudou de ideia após fazer acordo com a antiga empregadora. Ontem, à comissão, ele disse que a repórter da Folha teria pedido informações a troco de sexo. O deputado Eduardo Bolsonaro, por sua vez, também aproveitou a fala de Hans para difundir ofensas e fazer insinuações contra a repórter da Folha. E aí, Constantino? Olha, vamos lá, que tem muita coisa nessa história e é impressionante como as tretas dominam as redes sociais, né? Em primeiro lugar, a insinuação de cunho sexual feita pelo sujeito é abjeta e precisa ser condenada. Tem uma linha que não se cruza, que é onde acaba a civilização e começa a barbárie. Se você aceitar o vale tudo em nome de um interesse nobre, né, tido como nobre, você realmente se transformou no monstro que você pretendia derrotar. Então, dessa linha não se passa e ponto final. Eu acho realmente uma coisa nojenta de ver esses ataques pessoais e muitas vezes ligados a questões sexuais que uma ala do bolsonarismo faz a mulheres críticas, que denota até mesmo uma certa misoginia ali. Em relação a isso, tudo bem, acho que isso foi ponto pacífico e a imensa maioria da direita e da esquerda repudiou esse tipo de conduta. Agora, tem o resto todo que muitas vezes é ignorado aí, sim, por uma boa ala nesse debate. Em primeiro lugar, a reportagem da Folha era baseada numa fonte suspeita, que se mostra aí essa figura que conhecemos, né? Em segundo lugar, tem um viés ideológico evidente. A própria jornalista em questão é uma petista assumida, já declarou isso em entrevistas, que sempre votou no PT e que é de esquerda, se considera de esquerda, foi muito elogiada pela reportagem, mas o que fica claro agora é que a reportagem tinha ali, a princípio, o interesse de fato, atacar o Bolsonaro, né? A revelação mais importante, a essência do que aconteceu na CPMI das fake news ontem foi realmente a confissão do sujeito de que ele disparou mensagens sim, mas para o PT. Né, e ele foi convocado lá pelo Rui Falcão, vamos lembrar disso. Outro aspecto interessante, e aí é sempre uma coisa que eu procuro chamar atenção, porque eu acho que há um corporativismo muito grande na imprensa, nessa nossa função, né? E é um corporativismo, é um espírito de corpo, mas é um corporativismo saci-pererê. Ele pula numa perna só e numa perna de esquerda. Quando o Renan Calheiros, porque agora todo mundo já está tentando tirar casquinha disso, tem lista para cá de repúdio, carta para lá de apoio. Agora, até o Rodrigo Maia, presidente da Câmara, se meteu nisso. Agora, eu não lembro dessa mesma reação, apesar de que muitos, obviamente, condenaram, quando o Renan Calheiros fez insinuações ainda piores em relação à jornalista Dora Kramer. Né? Não houve o mesmo tipo de reação. Houve sim uma reação, mas não foi nada parecido. E não vou nem falar, então, agora da fala asquerosa do ator José de Abreu em relação a Regina Duarte. Nesse caso, houve um silêncio ensurdecedor, pelo menos por parte das feministas. Né? Então, é um corporativismo, é um espírito de corpo que protege os seus, mas protege muito mais os seus quando de esquerda. Né? Se fosse um jornalista mais ligado, mais alinhado ao pensamento de direita, atacado por um petista, não haveria, e eu quero ver alguém me convencer do contrário, não haveria a mesma chiadeira. Então, eu não posso deixar de imaginar que, primeiro, tem a ver com isso, esse espírito de corpo seletivo, esse duplo padrão hipócrita, muitas vezes, porque é ideológico, e também uma espécie de cortina de fumaça para desviar o foco daquilo que foi o essencial do depoimento do sujeito, que é o PT
ter acusado os outros daquilo que fez e da reportagem da Folha ter um viés ali, no mínimo, ideológico, prematuro, talvez leviano. Agora, nada disso, é óbvio, mas a gente precisa dizer o óbvio nesse país, apaga o ataque, a insinuação de cunho sexual feita pelo cara. Isso tem que ser repudiado sempre. País. Eu discordo 100% do Constantino dessa vez. Eu acho que absolutamente não dá para relativizar esse caso, Constantino, porque, bom, eu não sei se a jornalista é petista, mas isso, se ela for, isso por enquanto não configura crime ser petista. O que configura crime é essa atitude caluniosa, covarde do deputado Eduardo Bolsonaro, que, curiosamente, quando a mesma repórter publicou essa reportagem sobre disparos de mensagem em massa do WhatsApp, no ano de 2018, ele imediatamente veio a público para dizer que era fake news, ou seja, ele não pestanejou em dizer que era falsa a informação e certamente as fontes que ela usou e todo o material que ela publicou. Agora, também sem pestanejar, ele vai endossando uma declaração leviana de um sujeito que parece, no mínimo, ser um mitômano e usando para isso, eu não acho nem que seja uma questão partidária e nem só de misoginia. Eu acho que é um ataque à liberdade de imprensa, uma clara tentativa de coagir o trabalho da imprensa e, pior, covarde porque usa da imunidade parlamentar. Foi um ataque covarde, sórdido, eu acho que não dá para relativizar e só o fato de isso já ter acontecido em outros campos não é suficiente para a gente passar pano nesse deputado e no que ele disse, que foi sórdido e covarde. Josias. Também eu discordo do Constantino. Essa CPI de fake news, ela virou um espetáculo deprimente. E, aos pouquinhos, o desagradável vai descambando para o inadmissível. Não é admissível que um órgão do Legislativo, constituído para combater notícias falsas, ofereça palco para um sujeito desqualificado pronunciar mentiras em relação a uma jornalista. As insinuações sexuais são abjetas, mas mesmo o conteúdo não sexual das manifestações do depoente se revelaram também, esse conteúdo, esse pedaço, se revelou mentiroso. O jornal colocou ali a troca de mensagens do personagem com a jornalista. Para cada coisa que ele pronunciou na comissão, foi desmentida pelas mensagens que ele trocou com a jornalista. Inclusive a insinuação sexual, que partiu dele, a proposta de um encontro, e a jornalista se manteve ali distante da insinuação do sujeito. Quer dizer, tudo o que ele disse lá foi refutado com mensagens que ele próprio trocou. E esse personagem não parece ter sido a única fonte de informação da reportagem. Que houve disparos eleitorais em redes sociais na campanha de 2018, isso já está patente. E não foi só da parte do Bolsonaro, houve também da parte do PT. O assunto foi levado ao TSE, que, a meu juízo, não tratou o assunto com o relevo, com a prioridade que o assunto merece. Porque isso é uma coisa deletéria. Você, numa campanha eleitoral, ficar bombardeando com informações falsas o eleitorado. Me parece que a Justiça Eleitoral deveria tratar disso com a devida seriedade. A CPI, aparentemente, pretende tomar providências contra este Hans River do Nascimento, o ex-funcionário de uma das empresas que fez esses disparos durante a campanha eleitoral. Acho que é imperioso que o Congresso faça alguma coisa. Acionar o sujeito, levar ao Ministério Público, pedir que ele seja chamado às falas, investigado, porque não é possível que o Congresso, tendo oferecido palco, ficando constatado que ele pronunciou mentiras, e que fique por isso mesmo. Não dá para ficar por isso mesmo. Outra coisa que não pode ficar por isso mesmo é a manifestação do Eduardo Bolsonaro. O sujeito reverberar algo notoriamente falso e dando realce para a insinuação sexual, quer dizer, com o claro propósito de desprestigiar uma jornalista que fez o trabalho dela. Ou você contesta em termos factuais, ou você não fica tentando denegrir a imagem da profissional. Então, acho que esse sujeito, este deputado,
deve também ser processado, deve sofrer consequências. Não é possível que as pessoas se comportem dessa maneira, e ele não foi o único. Há outros parlamentares que seguiram o seu exemplo. É tudo muito abjeto neste caso, e não pode ser considerado como algo normal e ficar por isso mesmo. Não dá para ficar por isso mesmo. Constantino. Não, só para deixar claro aqui que eu achei que o meu repúdio ao cunho sexual e a esse tipo de ataque pessoal, o meu repúdio tinha sido bem claro, ou seja, eu não estou relativizando nada. Eu só estou chamando atenção para algo que eu acho tão importante quanto, até porque tem um impacto de longo prazo muito grande no Brasil, e eu venho denunciando, e quase sozinho nessa bancada faz algum tempo, que é exatamente o viés ideológico evidente da imprensa. Então, esse caso gerou aí um espírito de corpo muito grande, uniu feministas e todos, o presidente da Câmara e todo. Eu só chamei a atenção para o duplo padrão. Queria eu que eles tivessem uma régua única em todos os casos. Era esse meu ponto. Então, veja, o meu repúdio ao sujeito e à fala dele, e ao próprio deputado Eduardo Bolsonaro está evidente, está colocado na mesa. E o meu repúdio à seletividade, ou então a usar isso de forma político-partidária e depois começar uma narrativa de que a jornalista, muito boa e tudo mais, veja, não é uma questão de opinião se ela é de esquerda ou petista, ô Thaís, ela deu essa declaração. Eu não coloquei palavras na boca dela. Ela respondeu uma pergunta, sou de esquerda, votei sempre no PT. Foi ela que falou isso, não fui eu. Em relação a matérias dela, aí o nosso ouvinte, nosso leitor julgue. Em 2014, ela publicou, Brasil marcou um golaço ao financiar Mariel, aquele porto lá em Cuba, né? Que na época eu denunciei como algo sem nenhum sentido ou propósito. Por quê? Porque eu tenho uma análise independente, imparcial. Ela, no mínimo, tinha um filtro ideológico muito forte ali. Então, é só para a gente não sair atropelando outras coisas, como, por exemplo, o fato de que a reportagem dela dava um peso muito evidente para a questão do Bolsonaro, e o sujeito que era a principal fonte vai na CPMI e diz que ele trabalhava para o PT, e ele foi convocado pelo Rui Falcão, ele não foi convocado pelo Eduardo Bolsonaro. Então, se é uma armação muito ruim, né? Porque foi o PT que o convocou lá na esperança de que ele falasse algo diferente. Então, eu só estou chamando a atenção para outras dimensões desse caso todo, muito lamentável, na minha opinião. Fala, Thaís. Constantino, mas é justamente disso que eu discordo. Eu não sei o que tem a ver o fato da repórter ser petista, ter inclusive declarado que é petista. Eu não sei o que tem a ver o viés ideológico que você cita. Eu não sei o que tem a ver José de Abreu, Renan Calheiros. Eu não sei o que tem a ver a seletividade com que a imprensa coloca as suas pautas. Eu não sei o que isso tudo tem a ver com o fato de um deputado federal dizer, no meio da Câmara, do Congresso Federal, em público, acusar uma jornalista de estar trocando informações por favores sexuais. O que é que tem a ver uma coisa com a outra? Isso é abjeto e isso tem que ser condenado. Deixa eu só terminar. Isso tem que ser condenado, sim. E não condenar absolutamente é relativizar. Não, mas e que tal condenar o viés da imprensa que... O que tem uma coisa a ver com a outra? A gente não está discutindo isso, a gente está discutindo o fato de um deputado ter falado no Congresso uma calúnia, ter cometido uma calúnia, escudado na imunidade parlamentar e certamente no fato de ser filho do presidente da República. Mas é curioso que com isso nós três concordamos. Josias, deixa só o Constantino terminar. Com isso... Ô, Constantino, dá um instantinho, Josias. Josias, vamos só ouvir o Constantino? Vai lá, fala aí, Constantino. Com isso, nós três estamos de acordo. Então, tá tudo bem. O meu ponto é o seguinte, não vamos passar pano na imprensa, principalmente no caso da Folha de São Paulo, que declarou guerra ao governo Bolsonaro de forma totalmente ideológica, que nem fazem com o Trump aqui nos Estados Unidos. Vamos passar pano nisso? Vamos passar pano no fato de que tudo levava a crer que era uma reportagem para mostrar que o Bolsonaro venceu eleições usando robôs e o sujeito que era a fonte vai lá e diz que ele trabalhava para o PT? Então, eu só estou falando o seguinte, vamos separar as coisas, vamos condenar a fala abjeta dele e o apoio dado pelo deputado Bolsonaro e vamos usar esse caso para lançar luz sobre algo de enorme gravidade que é responsável pela perda de credibilidade de boa parte da imprensa. Eu concordo com você, vamos separar as coisas. Quando e se a Folha de São Paulo ultrapassar os limites do bom jornalismo para atacar o Bolsonaro, a gente discute que a Folha de São Paulo ultrapassou os limites do bom jornalismo para atacar o Bolsonaro. Só que aqui a gente está dizendo sobre um deputado que ultrapassou todos os limites do respeito e da lei e tudo dentro do Congresso contra uma jornalista que comprovadamente não cometeu as coisas que ele diz. É disso que se trata agora. Fala, Josias.
Não, disso não temos dúvida, do comportamento do Eduardo Bolsonaro, um comportamento abjeto, mas mesmo em relação ao que o personagem disse sobre os disparos, sobre o lado técnico, a coisa que virou assunto durante a campanha, ele não desconstituiu a reportagem. Essa reportagem virou ali um assunto da campanha, foi para o TSE, a quem cabe verificar se é falso ou não. Até hoje essa reportagem não foi desqualificada. Não está caracterizado que o que a repórter publicou foi uma mentira. Ao contrário. E o que esse sujeito disse ali foi refutado com informações que ele trocou. Ele trocou mensagens, ele conversou com a jornalista e isso foi documentado com gravações, os textos estão expostos aí. As pessoas podem ir lá e ler. Agora, não dá para... A partir do que foi exposto lá na CPI, não dá para dizer que o que a jornalista publicou é mentira. Então, isso também não dá para considerar, não dá para a gente considerar aqui que ela usou um jornal para publicar mentiras em relação à campanha do Bolsonaro. Fala, Constantino. Eu acho que dá para mostrar pelo menos o viés, mas o meu ponto é outro também. Eu acho que é de interesse nacional mostrar quando o presidente da Câmara dos Deputados, por exemplo, tira uma casquinha de forma totalmente hipócrita e oportunista desse caso. Eu dou um exemplo aqui. Renan Calheiros, em 3 de fevereiro de 2019, disse: a Dora Kramer da Veja acha que sou arrogante. Não sou casado e por isso sempre fugi do seu assédio. Ora, seu marido era meu assessor e preferia encorajar Gedel e Ramos, que chegou a colocar um membro mecânico para namorá-la. Olha o nível da mensagem do sujeito que foi presidente do Senado. Eu lembro que ele gerou alguma reação, mas eu não lembro do Rodrigo Maia virar e sair em campo dessa forma, com esse repúdio todo. Eu acho fundamental chamar a atenção aqui para a hipocrisia e para o duplo padrão dos indignados. Isso é parte fundamental do nosso debate para melhorar o país. E eu chamo isso de relativizar de novo, Constantino. Eu acho que ao trazer de volta um assunto que já todo mundo tinha esquecido, que só merece esquecimento, esse triste e lamentável episódio com o Renan, você relativiza e, de certa forma, passa sem pano no que acaba de falar o deputado Eduardo Bolsonaro. Eu não vejo o que uma coisa tem a ver com a outra. Maia. Não é disso que se trata. Não é de viés político, não é de viés ideológico, não é de petismo ou não petismo. A gente está discutindo uma outra coisa, que é um episódio muito circunscrito aqui e que por si só já vale a nossa atenção. Não é preciso ficar buscando coisas detestáveis, inclusive, que nem vale a pena, na minha opinião, ser lembrados, que esse senhor Renan Calheiros, que também não vale a pena ser lembrado, disse no passado. Eu acho que a Dora Kramer merece o nosso respeito aqui. Não é o caso de ficar lembrando isso, não. Mas eu respeito bastante a Dora Kramer, inclusive por isso eu mostro aqui esse caso, porque eu tenho indignação com ambos. Com esse Zé Ninguém e com o Renan Calheiros, que é camarada do Rodrigo Maia e que ele nunca saiu da toca para se manifestar contra isso. Veja, eu acho que relativizar é exatamente só mostrar repúdio e indignação quando o ataque vai a alguém de esquerda, alguém dos seus. Eu estou cobrando justamente isonomia de tratamento. Vamos manter a mesma régua, vamos mostrar indignação quando qualquer um for alvo de baixaria desse tipo. É só esse o meu apelo. Hoje não vemos isso.